paz de Cristo, meus irmãos. Estamos dando início a mais um programa 490, podcast, direto pela TV Ramã e também pelo meu canal do YouTube, Pastor João Paulo Damieri. Eu já quero te fazer um pedido: compartilha, comenta, curte, para que possa alcançar mais pessoas, ok? E hoje eu tenho o imenso prazer de receber o meu grande amigo de muitos anos, Pastor Reinaldo Vidal. Seja muito bem-vindo, meu querido. Ô, meu pastorzão, meu amigo, é pastor Reinaldo Vital. Vidal. Geralmente confundem, trocam o D pelo o V, né? É Vital, ou o T pelo D, né? Vital. Prazer aí, a honra é minha, meu pastor. Glória a Primeiro, por Deus. reencontrar, depois de muitos anos, né? Verdade. E agora nessa nova fase da sua vida, né? Ministerial. Quero parabenizar por esse programa, pela TV Ramar, né? Obrigado. Por esse programa Tempo 490, que eu tenho por certo que vai alcançar muitas vidas, já está alcançando, só vai multiplicar, em nome de Jesus. Amém. Eu já quero começar, pastor. Que eu sei que o senhor tem um testemunho muito forte. O testemunho do senhor, ele me impactou. A primeira vez que eu escutei, há muitos anos atrás, eu fiquei impactado com o que o Deus fez na vida do senhor. O senhor é realmente alguém chamado por Deus para uma obra específica, para algo muito grande aqui nessa terra. E eu queria ceder esse espaço para o senhor. Como é que começou a sua carreira ministerial? Conta um pouquinho da sua infância também. Como é que tudo começou? Meu pastor, é tudo muito complexo, né? A minha infância, né? Como tudo se desencadeou, até chegar ao ponto em que fui resgatado por Cristo, né? Pelo amor, né? Esse amor incondicional, né? Que Paulo fala, né? Que é a graça, né? E uma infância muito difícil. Eu sou oriundo, nascido e criado ali dentro da comunidade da favela de Vigário Geral, né? Hoje conhecida como Complexo de Israel, né? É, Na minha época, Vigário Geral ele era pertencente a uma facção, né? Eu venho de uma família de 7 irmãos homens e 3 mulheres, e desses 7 irmãos homens, né, se tornamos 4 deles debaixo de uma maldição, né? Traficantes, e dentre os 4, 5 incluiu mais um, se tornou 5 então, narcotraficante, que era o Ronaldo, Romildo, Ricardo, João e eu. Eu no passado conhecido como ex-Pato Roco, né? Como Pato Roco, né? Como Mudinho ou como VG de Vigário. é vulgo que ele chama, né? Vulgo, exatamente, exatamente. E perdi minha mãe ainda cedo, se não me falha a memória, eu ia completar 4 anos de idade quando perdi minha mãe, né? Infarto fulminante em casa, só estava eu em casa com ela. E minha irmã, então, que me criou, que eu chamo ela de irmã, quero desde já até mandar um abraço para ela, Rosane Vital, reside até hoje no mesmo local ali, na comunidade Vigário Geral. Também frequento lá até hoje também, embora é uma outra facção. Mas se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vos serei livre, Glória a né? Deus. Então, nós não temos que estar preso, né, ao passado. Eu costumo dizer que todo aquele que está preso ao passado, ele não consegue viver uma vida, um evangelho de libertação. Porque a libertação, ela não é a partir do momento em que levantamos a mão e aceitamos Cristo. A libertação, ela é diária. A libertação é todo dia. A libertação é mudança de comportamento, de atitude, de caráter. E isso nós temos que vivenciar a cada dia. Daí então, aos 13 anos de idade, eu já me envolvi. Me envolvi, né? Ali no tráfico de droga. Depois que perdeu sua mãe. Isso, depois da perda da minha mãe, aos 13 anos de idade, minha irmã, que havia agora abandonado os estudos porque ela tinha que cuidar dos seus irmãos, né? A Rosane, eu chamo ela até de irmã,
né? Eu reconheço esse papel que ela exerceu. Não teve uma infância ela, né? Uma adolescência, aliás, para poder cuidar dos seus irmãos, né? Nos educou muito bem, muito bem. E nós optamos, porque o que estava propício a nós, como até hoje dentro das comunidades, pela falta de programa social e pela falta de coragem governamental de estabelecer um programa fixo, forte, né, dentro das comunidades carentes do estado do Rio de Janeiro, que são para mais de 1.400 e algumas comunidades dentro do estado do Rio de Janeiro e mais de 1.280 comunidades onde o poder paralelo atua nas comunidades do estado do Rio de Janeiro. Meu Deus. Então são muitas vidas. Enquanto nós estamos aqui agora, meu pastor Damieres, nesse programa aqui agora, tem jovens agora sendo aliciados pelo tráfico de droga. Verdade. Tem jovens agora recebendo proposta para segurar uma pistola, segurar um fuzil. Tem jovens agora recebendo um dinheiro na mão para poder ir no asfalto onde o traficante não pode ir para comprar a roupa dele e ele vai ganhar ali 10, 20% do que ele vai gastar para comprar roupa para o traficante. Ou seja, isso tudo por falta de oportunidade governamental. Porque o governo não consegue estabelecer um trabalho fixo, forte lá dentro, para poder atrair esses jovens para uma vida fora daquela vida a qual ele tem ali dentro. Então, isso ocorreu comigo. E eu, com 13 anos de idade, já estava totalmente envolvido. Com 16 anos de idade, eu já era o gerente. 16 anos de idade. Eu já era o gerente. Gerente do segundo homem da hierarquia do Comando Vermelho, que era o falecido Ulisses. Eu sou de uma época do Flávio Negão, falecido Flávio Negão, e cujo número 1 era Adams Ferreira, que hoje é até servo de Deus, é ministro. Que bênção. Conhecido como Adas de Vigário-Geral. Então eu venho desse período, né? Sou dessa época. E foi muito difícil. Por quê? Porque, como eu já havia dito, a falta de oportunidades, né? E as oportunidades que se tinha na época ali para se obter sucesso, fama, dinheiro, tudo assim, mas com a precisão, com uma velocidade mais rápida, mais ampla, é o tráfico de droga, como se é até hoje. E nessa questão aí, fez com que eu me envolvesse cada vez mais. Com 17 para 18 anos de idade, eu já não estava mais gerenciando uma favela, estava gerenciando 3 favelas. Eu já estava no Vigário-Geral, já estava gerenciando ali a comunidade ali chamada Prainha, que fica no bairro dos Cavaleiros ali, no centro de Duque de Caxias, e a favela do Parque Arará. Ou seja, com 17 já para 18 anos de idade. E a Parque Arará é mais distante. Mais distante. Parque Arará já fica aqui em Benfica. Tem fica. Já fica aqui em Benfica. E nesse período, Deus ali usando minha irmã e usando minhas irmãs de criação e minha mãe de criação, saudosa irmã Noêmia, né? Sempre orando, minha irmã Renata sempre buscando a Deus, profetizando na minha vida acerca da obra que Deus tinha, né, na minha vida, mas eu, naquele período, dizia que eu nunca ia me converter. Eu achava que ser crente para mim era coisa de louco, né? E realmente eu confirmo até hoje que é, porque nós cristãos, nós cremos naquilo que nós não vemos, mas sentimos. Glória a Deus. Né? E falamos com aquele que nós não temos um relacionamento físico, mas no âmbito espiritual, que para muitos é loucura. Paulo vai dizer que a palavra da cruz para aqueles que perecem é loucura, mas para nós é poder de Deus. Né? Verdade. Então, e o poder de Deus, ele realmente se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós achamos que não tem mais jeito, né, que não tem mais perspectiva, e isso aconteceu comigo, meu pastor. Muita gente ali em Vigário-Geral, principalmente quando perdi 3 irmãos. Eu perdi o Romildo, que era gerente do Elias Maluco, no Morro da Vila Operária, numa covardia. Perdi o Ronaldo e Ricardo, que era o Ronaldo era o segundo homem de Vigário-Geral. O Ricardo deixou as suas bancas na feira para se tornar braço direito do Ronaldo e numa emboscada entre os próprios comparsas, entre aspas, foram mortos ali. Perderam suas vidas ali. Então, ou seja,
como o nosso pastor Moisés, que me antecedeu aqui no programa, ele foi muito feliz, o pastor Moisés Félix, né? Uma honra para mim conhecê-lo e poder participar desse podcast, né? Das suas orientações acerca dos espíritos, né? Acerca da forma hereditária que os espíritos atuam. E é uma grande verdade isso, é uma grande verdade. E que se o Senhor não entrar para quebrar esse tabu, para quebrar essa maldição, para quebrar esse elo, né, de maldição que foi estabelecido naquela casa, naquela família, não tem como viver uma libertação. Só através da boa e poderosa mão de Deus. E como que o senhor conheceu Deus? Conheci Deus foi... O senhor já ouvia falar, sua mãe, sua avó? Exatamente. Né? Sua avó, minha mãe de sua criação, mãe. saudosa irmã Noêmia, que dirigia... Mas o encontro que o senhor teve com Deus? Pastor Damieres, o encontro com Deus ele foi doloroso. Porque eu agi até a última consequência da minha vida no estágio de rebeldia. Porque eu obtive muitos livramentos da parte de Deus na vida a qual eu vivia, na criminalidade ali dentro de Vigário Geral, no Arará, ali no bairro dos Cavaleiros. Muitos livramentos Deus me deu. Mas eu não enxergava o Deus. O que eu via era dinheiro, era fama, era ouro, né? E outras coisas mais. E quando eu encontrei Deus, foi um período em que eu estava fixo agora aqui no Arará, em que havia chegado para mim numa reunião ali em Vigário Geral, que eu não precisava mais atravessar, e eu poderia ficar fixo aqui, porque o meu lucro chegaria aqui, e de fato chegava, e planejei um assalto através de uma jovem que eu conheci, e que ganhei ela, e que essa jovem, por nome Patrícia, moradora de Copacabana, empresária, filha de empresário, mas ela tinha um vício. E o vício dela era frequentar baile de favela e se tornar mulher de traficante. E eu costumo até brincar, dizer que eu fui o bola da vez na época, né? Não foi eu que ganhei ela, foi ela que me ganhou. E um belo dia, pastor Damieri, ela veio com a planta de uma joalharia. E ela me deu a planta. O que é uma planta? É algo dado, como é o ambiente, quantas pessoas atuam naquele ambiente, e ela me dando aquela planta, ela me fornece tudinho, que o caixa era o gerente, que um segurança que se passava como cliente trabalhava dentro, e outro se passava como pedestre do lado de fora, mais 4 vendedores. Então eu coloquei no meu coração que ia fazer esse assalto, ia ficar milionário e largar o tráfico de droga. E eu me lembro a data como se fosse hoje, dia 23 de março de 1995. Eu tinha 18 anos de idade. Quando subi o Morro da Mangueira para pegar munição, para voltar para o Arará e se encontrar ali com o bonde ali e descer para o assalto para a Zona Sul. Quando, na realidade, eu me bato de frente com o bonde do Salu, se rebelando contra o Comando Vermelho, lá em cima, no alto do Morro da Mangueira, e ali houve aquele confronto. Ali eu fui alvejado, tomei alguns tiros, né? Primeiro foi o dedo mindinho, que eu segurei a pistola, dominei, e ali disparei mais 4, tomei um de 7,62 no meu fêmur, que é uma marca que carrega até hoje, dolorosa, né? Meu fêmur não dobra, não tem massa muscular no meu fêmur esquerdo, é pele e osso, estou até num processo agora no hospital, né? Fiquei internado agora há pouco tempo, em dezembro, para operar, não pude operar devido à falta de um aparelho que quebrou, ganhei alta, mas estou na fila ainda. E ali, meu pastor, depois de ser alvejado por alguns tiros de 7,62, de fuzil de ponto .40, minha vida foi tirada, né, tomada à força, e foi jogado numa pedreira. Na realidade, dizem que foi jogado por micro-onda. E no micro-onda são 3 pedras. Não sei se o senhor conhece ali o presídio que tem ali, daqui para lá, descendo para o centro daqui do centro do Rio, para Mangueira, a gente vai passar pela primeira entrada chamado Candelária, e ali do lado da Candelária tem ali um galpão ali, conhecido como Galpão da Quinta, que é o presídio Evaristo de Moraes. Eu conheço.
Quando olha para o lado esquerdo, vai ver a ponta de um pedrão. Aquele pedrão ali é um micro-ondas, que são 3 pedras. Dizem que o meu corpo, quando foi jogado no micro-ondas, bateu nas pedras e caiu lá de cima. E caiu atrás ali que dá acesso ao jardim zoológico, que fica os cansabão de lixo. Caiu lá dentro, né? Então, o meu corpo fica ali, podrificando do dia 23 até o dia 25. Eles davam um tiro para não deixar resgatar o meu corpo. Quando o gari da Colurbe veio, removeu o lixo com caçambão e agora assona, né, as autoridades acerca daquele cadáver ali. E o meu corpo foi transferido para o IML. Só que quando chega no IML, né, nesse âmbito agora físico, saindo do mundo físico, né, entrando no mundo espiritual, no mundo espiritual eu estou vendo coisas. Porque Eclesiastes vai dizer, no capítulo, se não me falha a memória, 12, o versículo, se não me falha a memória, 7, diz que o corpo volta ou retorna ao pó, que é a terra, mas o espírito, que é vida, retorna a Deus. Para quem não sabe, nós somos tricotônomos, né? Nós somos corpo, alma e espírito, né? O corpo retorna ao pó, que é a terra. A alma é o sentimento do corpo, é o que dá os sentidos dos 5 sentidos ao corpo. É a alma, que é a visão, que é o olfato, que é o paladar, que é a audição, que é o tato. Mas a vida dessa carcaça aqui é o espírito, que pertence a Deus. E eu costumo até dizer que seja evangélico, espírita, escardecista, umbandista, budista, ateu, qualquer ser terráqueo, pastor Damieres, morreu, o espírito é empréstimo, vai retornar para Deus. Vai retornar para Deus. Mas isso não é garantia que o espírito retornou para Deus e está salvo, porque a salvação está atrelada à alma, que é o físico, e não o espírito. O espírito é vida. A alma, entendeu? É o sentimento do físico. E justamente nesse período eu estou vendo tudo isso. Quando minha vida é tirada, eu estou vendo o meu corpo. O espírito vê a minha alma. Minha alma desce para um lugar totalmente obscuro, que tem um fogo, uma claridade opaca que só iluminava só naquele ambiente onde estava aquela claridade, mas nada. E, de repente, eu começo a ouvir vozes, começo a ver vultos negros, começo a ouvir grito, começo a ouvir pranto. E justamente nesse lugar, conhecido como princípio de dores, que não é as dores mesmo só vai ocorrer após o grande dia do arrebatamento. E após a Igreja de Cristo reinar com Cristo. E o período em que Satanás ele for preso, que é o período do milênio. Aí importa-se que se levante o anticristo. Ou seja, nesse período agora que eu estou vendo a minha alma, né, e o meu espírito está vendo o meu corpo, e naquele local ali, totalmente ali, aonde estão aguardando o grande dia do julgamento, né, as pessoas sem Cristo, né, que antes da sua morte, elas não tomaram uma decisão aqui, né, pelo espírito de vida e pela sua alma, né, e eu me lembro que eu começo a lembrar do Deus da minha mãe, do Deus do meu pai de criação, do Deus das minhas irmãs, né? E a Bíblia vai falar sobre isso. A Bíblia fala de um homem que, a passagem do rico e do Lázaro, que quando ele morre, é que ele vai ter o sentimento da realidade da vida, e que não era essa vida aqui. O sentimento da realidade da vida, ele começa a ter agora após a morte. Porque tudo que ele ouvia durante vida aqui na Terra, por mais que ele acreditava, porém ele não colocava em prática, porque crer é colocar em prática. Crer não é apenas ouvir, é exercer, é vivenciar. Ele até acreditava, mas ele não vivenciava. Então ele vai querer vivenciar após a morte. Não tem como vivenciar após a morte, porque Paulo vai dizer nas cartas aos Hebreus
né? Que está destinado ao homem viver uma vez só. Após isso, segue-se o juízo final. Acabou. Agora é só aguardar o dia do julgamento. Tanto aqueles que partiram com Cristo no seu de Abraão, tanto aqueles que partiram sem Cristo. É só aguardar. Foi o que aconteceu comigo, mas de repente acende um clarão naquele lugar. E eu começo a ouvir uma voz que dizia: homem, olha para onde a tua desobediência estava te levando. Aquele clarão dizima toda a escuridão, né? Porque a treva é falta de luz. Dizima toda a escuridão. E quando dizima toda a escuridão, eu começo a ser transladado, arrebatado, tirado, tomada a força daquele lugar, né? É como vai dizer o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, né? Acerca dos escolhidos, né? Que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ou seja, então eu subentendo que para Deus fazer isso na minha vida, é que verdadeiramente eu era um escolhido. Era e sou um escolhido. Porque Deus, ele permite, né, a minha vida ser tirada pelo meu nível de rebeldia, porque eu já ouvia falar do amor dele, eu não queria crer, eu não queria aceitar, pela minhas irmãs, paterna de criação, pela minha mãe de criação, eu não queria afrouxar a rédea, eu não queria dar o braço a torcer, que existia uma outra vida, que existia um outro caminho fora daquela vida que eu havia escolhido, né? Eu achava que aquela vida ali era o melhor, era o mundo girava em torno para mim daquela vida ali, né? E nesse período que aquele clarão dizima a escuridão e translada, arrebata, arranca, tira a minha alma daquele lugar, força, eu começo a perceber que eu varo, eu vou subindo aos céus, porque existe o céu, mas existe os céus, né? Existe o céu e existe os céus, né? Que é o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Ou seja, e quando eu vou sendo introduzido aos céus pelos anjos, eu ouço e vejo os anjos cantando, dizendo: olha o milagre de Deus na tua vida, olha o milagre de Deus na tua vida. E de repente desce o primeiro clarão, o segundo clarão, e no terceiro meu corpo já estava prestes, pastor Dameres, a ser feita autópsia. Porque, para quem não sabe, existe uma lei, não me recordo bem agora o número dessa lei, que é a lei do cadáver, dentro do solo nacional. O cadáver ele tem até 3 dias para ser identificado. E quando ele é encontrado e não há nenhum parente que identificou, aonde aquele cadáver foi encontrado vai pertencer àquele estado. Aquele estado vai responder pelo aquele cadáver, né? Ou seja, naquele período ali que passa 3 dias, completa 3 dias, 72 horas, eu morto, com um tiro de 7,62 na cabeça, aqui é fruto disso, né? Eu tomo medicamentos até hoje, eu perdi 5% da massa encefálica craniana, né? Com um tiro de ponto .40 que perdi o dedo. Meu pai. Com um tiro de ponto .40 nesse braço esquerdo que não levanta mais do que isso e ele é mais curto, ele não vem aqui atrás desse daqui. Com um tiro de 7,62 alojado atrás do coração, que tomou todo o pulmão do lado esquerdo, são mais de 9 estilhaços. Meu órgão vital já expeliu 3 pedaços de estilhaço para fora. Com tiro de 7,62, que o senhor já viu minha perna, como é que é, toda mutilada, né? Ou seja, naquele período ali, os legistas já iam começar a fazer autópsia para arrancar o que presta, para ser enviado para estudo da anatomia humana para um hospital universitário, que é isso que rege a lei, né, do cadáver, né, após 72 horas. Só que nesse período, quando os anjos de Deus começam a louvar, né, e dizer acerca do milagre de Deus na minha vida, desce o terceiro clarão. No mundo espiritual eu estou vendo tudo isso. Mas no mundo físico, a carne já está retornando ao pó. Os órgãos vitais já não funcionavam mais. O cadáver já estava fedendo. Mas Deus é aquele que tem poder para trazer de volta à vida, trazer à existência aquilo que já existiu e não existe mais, e até mesmo aquilo que nunca existiu. Porque a Bíblia diz, no livro de Gênesis, que tudo foi feito, tudo foi criado, entendeu? Pelo haja de Deus. Apenas uma exceção que não foi criada pelo haja de Deus, pela sua palavra, pelo verbo fazer, nós.
que ele diz, e façamos o homem. Ou seja, ali agora, pastor Damieri, eu vejo uma concordância celestial. Porque Deus não é nenhum tirano. Para algumas coisas ele vai colocar o seu voto Minerva, para outras não. Se trata de criar alguém que é a sua imagem e semelhança. Então agora eu já vejo ele convocando o verbo, que já está apontando para a cruz aí. Os anjos, porque é plural. Ele coloca o plural, façamos o homem. Só que não é conforme a sua, as vossas, é conforme a minha imagem, a minha semelhança. Nesse período, eu vou vivenciar agora, literalmente, o poder de Deus na minha vida. Porque Deus vai trazer quem esteve vivo e agora não está mais. Mas Deus vai ressuscitar para que a sua boa obra se completasse na vida daquele a quem ele escolheu para levar a sua palavra, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para anunciar o evangelho, né, primordialmente nessa área, creio eu, né, na área onde Deus ele me tirou, me libertou, me transformou, né? É óbvio, o evangelho tem que ser levado a todos, só que Deus ele vai usar cada um dentro da área em que se tem propriedade no assunto. Né? E nós temos feito hoje esse trabalho, temos ganhado muitas almas. Né? E eu costumo dizer que foi muito doloroso, por quê, pastor Damieri? Porque mesmo depois do Senhor ter me ressuscitado, eu fiquei 1 ano de rebeldia no leito de dor. E 2 anos e alguma coisa condenado com laudo médico que eu não ia andar mais. Porque o tiro de 7,62 no meu fêmur esquerdo, que mutilou minha perna, arrebentou a veia arterial. Né? Ou seja, eu estava literalmente agora, após o Senhor me ressuscitar, após eu ver ali legista gritando, ele está vivo. Imagina o defunto se levantar na pedra no momento em que os legistas vão fazer autópsia. Né? Um deles corre, ninguém me conta, eu vejo. Meu pai. E com o impacto de vida, do espírito de vida, a matéria-prima, né? Ao mesmo tempo que eu levanto, me assento na pedra, o corpo volta. Eu costumo até brincar, dizer que nessa hora não dá tempo de chamar 192, 191. Meu Deus. O senhor sentou na pedra? Sentei na pedra. E foi uma correria no ML? Exatamente, o impacto da devolução do espírito de vida, porque é o poder de Deus, é o corpo retornando, é o espírito, aliás, o espírito retornando a um corpo que já teve vida e agora não tem mais vida. Não é uma criança que está sendo gerado no ventre ali, no físico, na alma e no espírito. Não, é alguém que já esteve vivo, morreu, e agora vai receber de volta o espírito de vida. Então, o impacto do poder de Deus, né, da soberania de Deus, da Shekinah de Deus, é muito grande. Então, ao mesmo tempo, é como acontece os arrebatamentos hoje nos cultos, que, diga-se de passagem, que é a coisa mais rara hoje. Verdade. Porque quando se acontece um arrebatamento, ou se aconteceu um arrebatamento, porque, segundo as nossas orientações bíblicas, aquele que foi arrebatado, o poder de Deus é tão grande que ele não consegue mais ter domínio do seu corpo, né? Da sua alma, do teu sentimento. E se Deus o arrebatou, ele não arrebatou por arrebatar, porque quando ele retorna, ele tem algo de Deus para trazer. Verdade. Para a igreja. Né? E hoje nós temos visto uma banalidade, né? Ou seja, dentro dessa área. Então, no momento em que Deus me ordena o espírito de vida retornar ao meu corpo ali, o corpo, ao mesmo tempo que ele sofre aquele baque, levanta na pedra e vê ali o legista correndo e o outro gritando, socorre, ele está vivo, ele está vivo. Ao mesmo tempo o corpo retorna. E aí eu vou acordar, meses depois,
todo entubado, todo costurado, cabeça, Meu Deus. perna, braço, todo mutilado, todo quebrado, né? Depois de 3 meses. E quando eu acordo, o que é impressionante, pastor Damieri, é que quando eu acordo eu sou batizado com o Espírito Santo, sem ainda não ter confessado Cristo como meu Salvador. Deus já me sela ali. Aí. E por que Deus já me sela ali? Deus já está dizendo e ordenando que eu não tenho mais direito de escolha. Deus me trouxe a vida, não é mais para me ter direito de escolha. Não é mais para me ter o direito do livre-arbítrio acerca do chamado dele, acerca da salvação. E eu me lembro que quando eu acordo, eu estou vendo o meu leito pegando fogo. Eu estou vendo homens de branco. Mas eu não entendo nada. Eu só começo a ouvir vozes dizendo, calma que tu estás sã. Você está sã. Você está sã. Eu só me recordo dessa palavra. E apago de novo. Alguns dias depois eu acordo agora na sala chamada RPO, Recuperação Pós-Operatória. E quem entra pela porta dessa sala? Grava esse nome. Enfermeira Glória Meire, que foi a mesma quando o Rebecão me deixa no hospital do Andaraí, que estava de plantão na emergência, junto com a maqueira-chefe, Jaqueline, e junto com o doutor João. Aí vamos lá, Jaqueline afastada, Glória Meire, crente assembleana da Assembleia de Deus do bairro do Galo Branco, aqui em São Gonçalo, doutor João, servo do Senhor, da igreja metodista. E eles começam a dizer, depois dizendo, eu nunca vi Rebecão entrar no hospital para deixar defunto. Rebecão, ele entra no hospital para pegar defunto. Meu pai. E naquele período ali, de todo esse processo, agora quando eu acordo, depois de alguns meses, dias, agora na sala RPO, Recuperação Pós-Operatória, a enfermeira Glória Meire está entrando pelas portas para fazer uma bateria de exame. Aí eu chamo ela e falo assim, moça, com muita dificuldade, só movimentava esse braço aqui, essa mão, só do antebraço para cima. Aconteceu isso, isso e isso, aonde eu estou? Ela começa a redizer assim, existe alguém da tua família? Eu já tinha perdido a memória. Meu Deus. Eu não lembrava mais do ocorrido para trás. Eu não lembrava mais de família, eu não lembrava mais que tinha irmã, que tinha irmãos, que tinha uma mãe de criação, que tinha uma irmã que foi mais mãe do que irmã, né? Não lembrava de mais nada, porque os tiros, né, me levou a isso, né? Ou seja, então agora eu estou vivendo do subconsciente para frente, para trás tudo apagou. Não me recordava de mais nada. E ela tentando fazer eu lembrar, e eu não lembrava, não sei. Não sei de quem a senhora está falando. Eu não lembrava nem do que ocorreu comigo. Só do fato daquele momento ali para frente, para trás mais nada. E aí se passa dias, meses, até completar 8 meses. Aí Deus envia o Espírito dele ao Morro Azul, no Jacarezinho, num barraco que era metade dessa sala aqui. Visita a obreira Mônica, que hoje é pastora Mônica Campos, visita o pastor Renato Campos, que na época era diácono Renato Campos, né? Que são os pais na fé, que eu quero mandar um abraço, um beijo, estimo muito, um carinho, o meu sentimento de gratidão é eterno por eles. Deus visita ela e revela o meu nome. O senhor disse no programa anterior acerca dessa questão de revelar CPF, etc. Coisa e tal. Deus revela o meu nome, Deus revela o meu fogo, mas para uma finalidade. Verdade. E qual era a finalidade? Enviar a profeta até o hospital. Deus revela o hospital, Deus revela o leito, Deus revela o andar onde eu estava. E ela bate o pé lá, coloca o dedo na minha cara e diz assim, homem, o teu nome é Reinaldo,
Deus me mandou eu aqui para te dizer que foi Ele que permitiu você descer e que se cujo você não tomar uma posição aqui no leito, daqui mesmo Ele te prepara e leva, porque nessa terra tu não pisa mais. E para tu saber que é Deus falando contigo, o teu vulgo é esse, pá, aí a lágrima desce. E aí? Aí a lágrima desce, só que o coração ainda estava de pedra, sentimento de revolta agora, de vingança, porque para alguém que viveu uma vida na criminalidade, mas o meu objetivo era apenas ganhar lucro, dinheiro, riqueza, ouro, prata, mulheres. Graças a Deus eu não trago no meu currículo sentenças de covardia na vida que vivi durante 8 anos e meio, não trago no meu currículo, essa maldição não pesa sobre mim. Só que o coração agora estava mais enrijecido ainda, pelo fato do que eu passei, e agora estava com sede de vingança. Só que provérbio, Salomão vai dizer, se não me falha a memória, capítulo 16, versículo 1, que do coração do homem são os seus planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. E Deus agora está enviando resposta para mim. Não apenas através do seu poder de ter me ressuscitado após 3 dias morto, alvejado por tiro de 762 e de pistola, mas agora revelando a minha vida e meu vulgo para quem eu não conheço e trazendo até onde eu estava para entregar o recado de Deus para mim tomar uma posição. Mas eu não tomo uma posição, eu aceito Jesus 20 vezes, pastor Davi. Meu pai. 20 vezes. Isso ocorre em março do ano de 1995. Final de 95, Deus envia a pastora Mônica, esses que eu vos falo, pastor Renato Campos, que era obreiros na época, revela tudo. Eu aceito Jesus 20 vezes, toda vez que quiser, e ficou vindo me visitando. Eles iam me visitar, cuidava de mim. Aconteceu algo, eu costumo dizer, inusitável. Por quê? Eles não me conhecem. Mas quando chega a dezembro de 96, eles têm um desejo no coração deles de me levar para a casa deles. E o que vai acontecer em dezembro de 96? 1 ano e meio se passa, eu aceito Jesus 20 vezes, mas não tomei de fato uma posição. Mas quando chega a dezembro de 1996, para passar o final de ano na casa deles, que era um barraco, com a filha adolescente, coloca um traficante dentro da tua casa, paralítico, assina um termo de responsabilidade, arruma um carro chamado Delina, me coloca deitado atrás num colchão, me leva para a casa deles. E quando chega perto da meia-noite, me dá vontade agora de eu fumar maconha. Desculpe, mas eu preciso colocar isso aqui. Para você ver que estava atrelado literalmente ao mundo espiritual. Eu estou dentro da casa de uns servos que não me conhecem. Me leva para a casa deles para passar o final de ano. Alguém que ele nunca viu. Alguém que Deus revela a vida dele para eles. Do seu passado e do seu presente. E eu não tinha como ali. E o interessante, eu deixo em off isso aqui. Qualquer pessoa hoje pode procurar o pastor Renato Campos na rede social, a pastora Mônica Campos, viu? Pastoreia hoje aqui também, pertinho aqui na Avenida 5 de Maio, se não me falha a memória. Aqui no Engenho Novo, de frente à estação do Engenho Novo. Se não me falha a memória. Eu esqueci o nome da rua, eu sei qual é. E eu falei para eles assim. Rua 24 de Maio. 24 de Maio. Perdão, obrigado. É exatamente isso ali, né? Beirando ali o Maracanã. Vai embora. Isso aí mesmo. E pode fazer essa pergunta a eles, qualquer pessoa. Eu nunca fumei cigarro, nunca bebi. E nesse dia, como não podia fumar ali o tóxico, né? Então eu peço para comprar o cigarro e no momento que eu dou uma tragada eu não consigo. Nunca fumei, nunca bebi nessa vida.
embola tudo, dá um nó, eu começo a chorar, me dá uma tremedeira na cadeira de roda que eles arrumaram para mim, me dá uma tremedeira, uma angústia na alma. E isso é terrível, a angústia da alma é terrível. Eu me lembro que naquele período ali, eu começo a chorar e eles me cercam dizendo, o que, que você quer? E nisso, os tiros de fuzil já no morro estão cantando, meia-noite, e ele, o que que tu quer, o que que tu quer? E eu peguei e falei, não aguento mais. Eu quero aceitar Jesus, eu preciso mudar de vida. Mas isso em pranto, na cadeira de roda, sem apelo. Eu aceitando Cristo, ninguém me fazendo apelo, a não ser o Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado e da justiça. Exatamente, e do juízo. E justamente de lá para cá, em dezembro de 1996, exatamente meia-noite em ponto, do dia 24 de dezembro para o dia 25, esse que vos fala aceita Jesus, no Morro Azul, no Jacarezinho, na cadeira de roda, desenganado pela medicina, né? E hoje, com a graça de Deus, né? Sou pastor, né? Na época fiz o meu curso também de capelania e me formei ali pelo instituto ali, do hospital ali do Getúlio Vargas, que tinha um instituto ali, que na época, os trabalhos que se fazem hoje de evangelismo nos hospitais, não se dava o nome de evangelismo, se dava o nome de agente voluntário. E tinha que estar a caráter. Hoje, até hoje eu tenho um jaleco lá em casa. Tinha que botar o jaleco. Isso, com o nome ainda, o brasão aqui, tinha que ter o brasão do hospital com o nome. E não chegava primeiro para evangelizar não, para orar não. Tinha que chegar cedo, os homens iam para a ala dos homens, as mulheres para a ala das mulheres, minha esposa também nessa época se formou comigo lá, entendeu? E tinha que ajudar os enfermeiros a limpar, a dar banho. Era diferente de hoje. Porque muitos hoje querem só pregar o evangelho, entendeu? Mas a obra ali, entendeu? Social, entendeu? A obra voluntária, que se dá o nome, não querem fazer e muitos não sabem nem como fazer isso. Pastor Reinaldo, estamos caminhando para o final, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os jovens de hoje. A mensagem que eu deixo para os jovens de hoje é que o texto... Peraí, corta aí. Vou perguntar de novo. Fazer o seguinte, dá tua pergunta para lá. Vai, pergunta. Pastor Reinaldo, uma mensagem para os jovens de hoje. A mensagem para os jovens de hoje, não existe outra melhor para tudo que nós estamos vendo na sociedade brasileira, tudo que os jovens estão enfrentando hoje, essa doença do século, né? A depressão, a opressão, a vaidade. Salomão vai dizer que vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Não existe uma melhor mensagem a não ser de Efésios, que Paulo vai dizer, e vossos jovens, obedecei-vos os vossos pais no Senhor. Porque esse é um mandamento com promessa. Maravilha. Para que seus dias de vida se prolongue na face da terra. Quer que os seus dias de vida, jovem, se prolongue na face da terra e seja próspero e seja uma bênção, o seu melhor amigo e a sua melhor amiga são aqueles que te gerou, seu pai e sua mãe. Não existe outros. Então essa é a mensagem que eu deixo. Maravilha. Testemunho poderoso, né? Eu fui muito edificado e eu creio que você também, que está assistindo esse podcast, também está sendo muito edificado. E pastor, deixa as suas redes sociais, seu contato, quem quiser convidar o senhor para pregar, contar o testemunho, o endereço da sua igreja também. Então, hoje, eu até esqueci de colocar no início, hoje eu sou membro do Ministério de Madureira, estou debaixo da bênção do meu líder maior, Bispo Abner de Cássio Ferreira. Até um ano, vai fazer um ano agora, fez um ano agora no dia 18 de abril, né, que eu deixei a congregação, pedi para sair,
por causa desse processo operatório no INTO, né? Porque é incerto, e o trabalho também, né? Hoje a minha profissão também é pedreira, eu trabalho, não vivo da obra, né? E nem gosto de viver da obra, sempre procurei trabalhar para sustentar minha família, né? Porque o trabalho ele dignifica, dá dignidade, né? E tô congregando na Matriz, né? Pastoreei a congregação durante 4 anos. Minhas redes sociais é fácil de me achar lá, é colocar PR Reinaldo Vital, tanto no Facebook quanto no Instagram. E meu número para contato tem um DDD 21 e o 22. O 22 é linha com o Zap. O 22 é 22 988 58 4506. O 21, que é só Zap, é 98 17 19 283. Esse é o contato do pastor Reinaldo Vital. E a coisa mais fácil é fazer agenda com o pastor Reinaldo Vital. Verdade. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Compartilhe esse programa, transmitido pela TV Ramã e também pelo meu canal do YouTube, Pastor João Paulo Damieri. Comenta, curte, compartilha e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Meu pastor, um abraço aqui que eu esqueci, para mim é digníssimo. Sim, vai lá. Em dezembro agora eu faço 25 anos de laço matrimoniais. Em dezembro? Dezembro agora. Pensa. Né? Então um abraço para a missionária Cláudia, um beijão no coração dela. Amo, é minha amiga, minha disjuntora, minha companheira, minha esposa. Glória a Deus. Né? E também para os meus filhos, né? Pensa. Todos. Né? Nós temos 3 que são meus enteados, mas são filhos, né? Peguei ali um período da criação, né? O Renato, Ana Carol, Caroline, né? E os filhos que eu gerei com ela, o João Gabriel e Thalita Vitória, né? E para os netos também, que temos alguns netos aí. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.